Agora, houve um momento no passado, logo no começo do primeiro mandato do presidente Lula, em que o governo tomou uma decisão de natureza ideológica. Falou, toda a nossa plataforma é baseada em software público aberto. Então, os gabinetes dos ministros, essa coisa toda, passaram a usar esses pacotes. Ao invés de usar o pacote da Microsoft, usavam aquele pacote padrão que foi desenvolvido primeiro numa linguagem chamada Linux. Uhum. E aquele é um software aberto, quer dizer, qualquer pessoa acessa o código-fonte dele. Na sua opinião, isso foi uma atitude certa do ponto de vista da segurança ou equivocada? Certa. Por quê? Porque é o seguinte, do ponto de vista de política pública, o software livre te permite levar o computador, né, barateá-lo e levá-lo para determinados setores da sociedade, como escolas, por exemplo, que ao custo de você pagar pacotes fechados, você inviabilizaria esse tipo de iniciativa. Mas não deixa vulnerável a correspondência, por exemplo, de alto nível no governo? Sim, pois é, o problema de deixar vulnerável, você usar o software livre, até não precisa ser necessariamente livre, mas um software auditável, né, seja o Linux ou qualquer outro, seria um primeiro instrumento. Só que não basta você usá-lo no sistema operacional. Por exemplo, vamos imaginar, eu vou ter um satélite brasileiro. Ok, é um sistema de comunicação nosso. Aí no satélite eu vou usar um roteador com um software que foi desenvolvido a partir da iniciativa do Ministério da Defesa norte-americano. Quem me garante que não tem uma porta, né, nesse roteador que vai transmitir informações ou vai permitir o acesso às informações que estão passando por lá para uma agência como a NSA? Então, algumas áreas que são sensíveis... Como se fosse um vírusinho que fica rodando ali. É como se fosse uma porta que você se conecta a ela. Opa, deixa eu ver o que está passando aqui dentro. Aí eu tenho uma portinha que eu abro, olho o que eu quiser e você já entrega assim? Eu já tenho a chave. É como se fosse assim, é uma tecnologia que eu domino, ela é minha. Eu já fiz com uma porta e entreguei para você. Eles não sabem. Eles compram. Opa, beleza, o software está fluindo aqui. Você tem a chave, entra, abre, olha quando você quer, fecha, sem que eles percebam que você está olhando. Então, por isso que é sistêmico, não adianta uma solução só messiânica, de, por exemplo, eu vou fazer, são iniciativas louváveis, eu vou ter um e-mail seguro, porque é processual. Eu vou ter que pensar o sistema operacional, os softwares que eu utilizo na minha máquina, eu tenho que pensar a rede, eu tenho que pensar os dados que são roteados. Por exemplo, eu estou usando um provedor de acesso internacional, né? Eu tenho que pensar sistemicamente. E isso nós estamos falando só sobre o prisma tecnológico. Né? Então, quer dizer, o que você está dizendo é que essa solução lá que foi proposta pelo Palácio do Planalto, de criar nos Correios ou em outra estatal uma central de armazenamento de e-mails própria, não resolveria o problema, é isso? Só mexer com o armazenamento não resolveria? É uma etapa, porque obviamente você tem uma capacidade de armazenamento e de interceptação brutal dentro dos Estados Unidos, né? E você tem todos os dados dentro dos Estados Unidos. As pessoas se esquecem que a internet é virtual, mas as empresas são físicas, né? Então, as empresas estão sediadas nos Estados Unidos, estão sob a égide do governo americano. Sob o interesse do governo americano e com dúvida. Todo esse poder tecnológico. O caso da Guerra das Malvinas é um exemplo que eu considero extraordinário, né? Os Estados Unidos declararam guerra à Argentina em apoio à Inglaterra, não é? E quando começaram os combates, os Estados Unidos... eles detinham a tecnologia dos mísseis que haviam vendido para a Argentina. E eles interferiram na pontaria dos mísseis de lá. Quer dizer, isso aí para mim é a prova definitiva do que significa o poder de intromissão dos Estados Unidos via tecnologia. Numa guerra eles conseguiram sabotar a arma que eles haviam vendido para um país. Chega um ponto que a solução tecnológica ela se torna tão hegemônica que nós todos acordamos de manhã e você pensa, não, isso é um modelo idílico que nasceu da disposição do homem, né, de trocar informações por aí, a internet. E na verdade não, é um projeto de Estado. Né? Então foi desenvolvido nos Estados Unidos, tinha uma guerra tecnológica com a Rússia durante a Guerra Fria. A diferença é que o modelo tecnológico norte-americano de desenvolvimento foi mais esperto. Enquanto o russo era todo centralizado, os americanos fixavam objetivos, financiavam a iniciativa privada e dizia, usa sua criatividade, quem chegar primeiro ganha. Então eles não podaram a criatividade, né, a livre iniciativa, mas para atingir o objetivo, enquanto os russos eram um passo depois do outro. Por isso ganharam a disputa. Essa fluidez dá uma aparência de acaso, né? De nossa, então as pessoas tiveram iniciativa. Sim, eles usaram a iniciativa, mas financiando, promovendo, garantindo. O Estado americano foi o grande financiador. Que capital de risco conseguiria financiar um evento da proporção da internet? Foi o Estado o grande financiador. Agora, é possível toda essa espionagem sem o consentimento de empresas como o Google, Facebook ou as grandes operadoras de telefonia nos Estados Unidos? Elas têm que fazer parte desse esquema também? É possível.
mas eu acho que talvez não seja provável. Não quero ser leviano, né? Mas uma grande parte delas você tem todo o arcabouço jurídico institucionalizado, porque às vezes a gente acha, nossa, a população americana vai achar incrível que os Estados Unidos estão nos espionando. Existe um arcabouço jurídico que legitima a espionagem dentro dos Estados Unidos, que legitima as ações encobertas, ou seja, você assassinar... A questão do terrorismo. Ação encoberta, eu uso meu serviço de inteligência para, por exemplo, influenciar um país próximo ou longínquo, sem que saibam que eu estou fazendo isso. Então, para isso eu posso assassinar, eu posso subornar, eu posso promover partidos, eu posso financiar órgãos de imprensa. Isso tudo acontece, veja, com legislação e com sanção presidencial. A revolta da população americana não é essa agenda externa, porque isso eles sabem há muito tempo. Eles apoiam. O que acontece fora dos Estados Unidos, eles apoiam. O problema é lá dentro. Mas a questão das empresas... Já é mais do que claro, doutor, que o governo americano tem acordo com as empresas para fazer espionagem. O que eu veria nesse sentido é o governo americano é um grande financiador, né? Então, dentro disso tem dinheiro para garantir que se desenvolva. Muitas vezes ele, inclusive, desenvolve a tecnologia e repassa, como é esse exemplo da CIA. Não, pode completar. Então, assim, ele tem essa estrutura. Acho pouco provável que as empresas não saibam, mas acho que ele também domina o aparato de tal forma que mesmo que elas não saibam, ele ainda seria capaz de interceptar e de coletar os dados. Olha só, o especialista em espionagem Marco Antônio dos Santos faz um alerta para uma outra questão. A telecomunicação brasileira está em poder de empresas estrangeiras. As nossas empresas todas de telefonia são transnacionais. Nós não temos empresas nacionais na área de telefonia, de comunicação, de transmissão de dados. O Brasil não tem nenhum satélite nacional, satélite exclusivo para comunicações militares, comunicações de governo, não temos. Todos os nossos satélites são alugados. Tá? Nós possuímos bandas de satélites alugadas. Ora, se eu te alugo alguma coisa, aquilo continua sendo meu. Nós não somos donos nós somos donos do aparelho celular. Nós somos usuários de uma linha. A propriedade daquela linha continua sendo de uma empresa transnacional. Então, se essa empresa cedeu algum conhecimento aos norte-americanos, pode não ter sido por crime. É minha propriedade, a lista de números chamados das transações eletrônicas realizadas naquele momento, num determinado momento de interesse de um agente de inteligência, pode não ser crime. Eu simplesmente te vendo isso. É assim mesmo? Porque havia uma das propostas do governo, inclusive, era a criação de uma legislação que torne inviolável o sigilo digital também. Isso resolveria o problema no Brasil, mas não resolveria no mundo, onde não vigora a legislação brasileira, não é? Sem dúvida. A gente mistura um pouco o que é o ambiente nacional do ambiente anárquico das relações internacionais. Então você tem uma esfera nas relações internacionais que é de acordos, né? Você vai ao OMC, você discute na ONU. Mas uma pergunta, os Estados Unidos invadiu o Iraque sem autorização do Conselho de Segurança da ONU. Quem foi lá tirar? Quem sancionou os Estados Unidos? Quando a Rússia invadiu a Geórgia, né? Quem foi lá sancionar a Rússia? Ou a China com a Mongólia? Né? Então é o seguinte, na verdade, você tem também nesse ambiente uma disputa anárquica entre as nações, que você tem uma faceta, que é essa do mundo da diplomacia, que a gente percebe, e um subterrâneo, que é esse mundo da inteligência, do golpe de mão, da disputa, né, suja, vamos dizer assim. Então, dentro dos Estados Unidos, eles vão interceptar a comunicação, isso não é crime lá.